Olá, sou Ana Cristina, mediadora presencial do Polo de São Fidélis, da disciplina de Métodos Físicos. Vou fazer uma breve revisão da espectrometria de massas. A espectrometria de massas estuda sistemas pela formação de íons em fase gasosa, que, dependendo da forma de ionização, ocorre com mais ou menos fragmentação, que são caracterizados por suas relações massa-carga e abundâncias relativas. O estudo de espectrometria de massas teve seu início em 1890 com J.J. Thomson, quando ele utilizou a espectrometria de massas para estudar gases atmosféricos e comprovar a existência de isótopos. Mas a grande popularização da técnica veio nos anos de 80 e 90, com o desenvolvimento da técnica de ionização de moléculas de alto peso molecular e moléculas biológicas. Aqui nós temos representado um espectro de massa, onde o eixo X nós temos as razões massa-carga e o eixo Y a abundância relativa. Os dados de massa podem ser registrados num gráfico ou em uma tabela de acordo com a sua abundância relativa. No gráfico, o eixo X representa as massas e o eixo Y representa a abundância relativa dos íons. O pico de maior intensidade é chamado de pico base, e a sua intensidade relativa é igual a 100. E a intensidade dos outros picos que aparecem no espectro é referente à intensidade do pico base. Na espectrometria de massa, a molécula recebe um feixe de elétrons e é arrancado um elétron da molécula, formando um íon positivo, chamado de íon molecular ou cátion radical. A massa desse íon molecular é igual à massa da molécula original. Portanto, o maior valor de massa que aparece no espectro é referente à massa do íon molecular. A massa do íon molecular observada no espectro é a soma da unidade de massa dos isótopos mais abundantes presentes na molécula. Mas os isótopos menos abundantes também podem estar presentes na molécula, originando picos no espectro. A massa desses isótopos é de 1 ou 2 unidades de massa acima da massa do íon molecular e é chamada de M+1 e M+2. Então, além de identificar o pico do íon molecular, é importante identificar o pico M+1 e M+2 para determinar a fórmula molecular da substância. Os isótopos que mais contribuem para o M+1 é o carbono 13, o oxigênio 17 e o nitrogênio 15. E o que mais contribui para o M+2 é o oxigênio 18, cloro 37, enxofre 34, silício 30 e bromo 81. Se na molécula estiver apenas carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo e enxofre, a intensidade relativa do M+1 e do M+2 pode ser determinada pela fórmula abaixo. A espectrometria de massas determina o peso molecular e a forma molecular da substância, e também confirma a estrutura obtida pelas técnicas de RMN e infravermelho. Na espectrometria de massas, a amostra é bombardeada por um feixe de elétrons de alta energia, geralmente 70 elétron-volts, formando o cátion radical. Se esse cátion radical for instável, parte dessa energia é transferida e a molécula é fragmentada. As massas desses fragmentos são medidas e a junção desses fragmentos vai determinar a estrutura da molécula. Pela regra geral de fragmentação, os íons que se formam mais rápido são os íons que conseguem estabilizar a carga positiva gerada durante o processo de fragmentação. São os íons mais estáveis. São essas massas desses íons que estão representadas no espectro de massa. E, apesar da fragmentação ocorrer com alta energia, é possível prever fragmentações que estão relacionadas com a estabilidade dos intermediários químicos.
O cátion radical formado na ionização possui uma carga positiva e um número ímpar de elétrons. Íons com número ímpar de elétrons possuem massa par, e íons com número par de elétrons possuem massa ímpar. O cátion radical com número ímpar de elétrons e massa par pode ser fragmentado de dois modos: quebra de uma ligação para criar um cátion e um radical livre, ou quebra de uma ligação para criar um outro cátion radical e uma molécula neutra. Cátion radical que possui número de elétrons par e massa ímpar só pode ser fragmentado de uma única forma: quebra de uma ligação para criar outro cátion radical e uma molécula neutra, a chamada regra do número de par de elétrons. Então, a preferência de ionização são os elétrons em orbitais não ligantes N maior que os elétrons em orbitais π maior que os elétrons em orbitais sigma. A fragmentação, né, ela ocorre com quebra de ligação. Então, o mais comum é quando o cátion radical produz um cátion e um radical livre. Em moléculas ramificadas, a quebra da ligação favorecida são os carbonos ramificados, que vão produzir o carbocátion mais estável. A ordem de estabilidade dos carbocátions são CH3+, menor que RCH2+, menor que R2CH+, menor que R3C+. As ligações duplas favorecem a quebra lílica, que vão gerar um íon carbônio alílico estabilizado por ressonância. Aqui nós temos, então, o alceno, que após ser retirado um elétron, né, da ligação dupla, gera o cátion radical, que pode sofrer clivagem beta e clivagem alfa, formando o íon carbônio alílico, que é estabilizado por ressonância. Bem, em compostos aromáticos alquílicos substituídos, a quebra mais provável é na ligação beta ao anel, que vai gerar o íon benzílico estabilizado por ressonância, ou, mais provável, a formação do íon tropílico. Percebe-se que a quebra das ligações, elas são representadas por essas setas de uma farpa, tá? Para indicar aonde está sendo quebrada a ligação e gerado os cátions. As ligações CC próximas a um heteroátomo, elas vão quebrar e deixar carga no fragmento que tiver o heteroátomo, porque os elétrons não ligantes do heteroátomo vão estabilizar essa carga por ressonância. Esse tipo de quebra é chamado de quebra indutiva. Aqui nós temos o exemplo de um éter, onde a quebra das ligações são feitas próximas ao oxigênio. Os compostos carbonílicos tendem a quebrar a ligação alfa-carbonila, clivagem alfa. Aqui nós temos o exemplo de uma carbonila que recebe o feixe de elétrons, forma o cátion radical com a carga no heteroátomo e a fragmentação desse cátion radical gera um radical livre e um cátion. As quebras das ligações estão associadas frequentemente à eliminação de moléculas pequenas, estáveis e neutras. As mais comuns são o CO, olefinas, H2O, NH3HS, mercaptanas, cetenos e álcoois. Alguns íons são formados por rearranjos intramoleculares durante a fragmentação. O rearranjo mais comum é a migração de átomos de hidrogênio para o heteroátomo presente na molécula, via rearranjo de McLafferty. Então, compostos carbonílicos que possuem hidrogênios no carbono gama, geralmente podem apresentar esse tipo de rearranjo. Vale ressaltar que todas essas regras de fragmentação apresentadas aqui é para a técnica de espectrometria de massas por impacto de elétrons.